Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Estamos em mais uma escolinha de advertência final e hoje com esse cenário lindo atrás da gente, com essas crianças também lindas aqui conosco, visitando os irmãos do interior de São Paulo, né? E hoje a gente vai estudar um pouco mais da palavra de Deus, né? Mas antes, como de costume, nós vamos cantar a nossa musiquinha e fazer a nossa oração, ok? Vamos cantar então, meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, porque Ele é tão grande e é o Deus que fez toda essa natureza linda para nós, ok? Vamos lá? Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, pois tudo Ele pode fazer. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, pois tudo Ele pode fazer. As montanhas são dele, os vales também, as estrelas que brilham no céu. As montanhas são dele, os vales também, as estrelas e as flores também. Nosso Deus é grande, é forte, poderoso e trouxe, mandou o nosso Senhor Jesus para vir nos salvar dos nossos pecados. E hoje a gente vai contar uma história bem interessante. A gente vai contar a história de que Jesus expulsa os demônios. Eu acho que está meio longe, mas eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, tá? Não sei se vocês conseguem ver. Ok? Então tá bom. Vamos conversar um pouquinho, crianças. Deixa eu perguntar para vocês, da onde surgiram os demônios? Vocês sabem? Alguém sabe me dizer da onde surgiram os demônios? Do diabo. Do diabo? Ok. Ele é um demônio, é um diabo, isso mesmo. O diabo, eles... Mas da onde eles eram? O que eles eram antes de serem demônios? Eles eram anjos, isso mesmo. Eles eram anjos. Os demônios são anjos, mas eles são anjos bons ou anjos maus? Maus. São anjos maus, isso mesmo. Mas eles sempre foram anjos maus? Não, teve uma vez que eles eram anjos bons, né? Lá no céu. Isso mesmo. Mas qual foi o primeiro anjo bom que se transformou em anjo mau? Alguém sabe dizer? Lúcifer, que era chamado anjo de luz, né? E ele se transformou em Satanás, que significa o enganador. E por que ele se transformou em Satanás? Porque ele não aceitou ser um ser criado. Ele queria ser o quê? Maior do que Deus, né? Tem como alguém ser maior do que Deus? Não. E Satanás era um anjo criado, ao contrário de Jesus, que era o Filho de Deus, que é, né? O Filho de Deus, que é um anjo, que é o Filho de Deus gerado. Então um anjo nunca poderia ser o Filho de Deus. Mas Satanás não gostava daquela situação e fez uma rebelião no céu. E naquela rebelião, Satanás conseguiu levar quantos por cento dos anjos? Alguém sabe me dizer? A terça parte, um terço de cada 3 anjos, olha, de cada 3, um anjo foi por Satanás, né? E esses anjos se transformaram em anjos bons ou anjos maus? Maus. E em todos os mundos que existem, só um mundo caiu, porque tem outros mundos. A Bíblia nos coloca no livro de Jó, que existem outros representantes de outros mundos, mas só um caiu. E qual foi o mundo que caiu? O nosso, né? Então depois disso, o inimigo vem sempre tentando atrapalhar a Jesus e aos que o servem, né? Isso não é muito novidade, né? Quando Jesus veio no mundo, ele começou a fazer a obra de Deus. Mas o que Satanás não esperava é que haveria um muito mais forte que ele. E o nome dele é Jesus, né? Jesus, se Satanás é forte, Jesus é infinitamente forte. Por isso a gente tem que ter medo de Satanás? Não. Se nós estivermos obedientes, sempre ao lado de Jesus, nós não devemos temer Satanás. E foi o que aconteceu. Jesus estava numa sinagoga, no sábado, conforme o mandamento do costume. Uma sinagoga era as igrejas, né? E Jesus foi pregar. E quando Jesus foi pregar, as pessoas ficaram encantadas. Ninguém havia falado de uma forma tão simples, mas tão poderosa igual aquele homem. E Jesus pregando,
as pessoas começaram a aceitá-lo como Salvador. Ele pregou que haveria de vir um Messias e que aquele Messias estava na época dele aparecer. Mas quem que chega no meio? Satanás, um homem endemoniado. Será que existem pessoas endemoniadas? E por que elas ficam endemoniadas? Alguém sabe dizer? Porque elas abrem porta para o Satanás entrar. Porque elas desobedecem à lei de Deus, né? E elas abrem porta, o inimigo de alguma forma entra. Só que aquela pessoa chegou e quando ela viu a Jesus, ela viu que Jesus poderia salvar. Só que quando ela abriu a boca, quem que falou por meio dela? Satanás. Ele falou assim: o que você veio nos importunar? A gente sabe que você é Jesus, o Filho de Deus, o Santo. E Jesus olha para ela e de repente aquelas pessoas que estavam bebendo da palavra de Deus deixam de olhar para Jesus e começam a olhar para aquela pessoa. Jesus olha para ele e com uma voz calma, mas firme, fala assim: aquieta-te e sai desse homem. E aquele demônio, ele começa a bater, a se bater e se bate no chão, só que ele não tem como resistir à palavra de Cristo, né? A palavra de Jesus, né? E aí, aquele demônio vai embora. E aí as coisas voltam a e Jesus, aquele homem, fica são, né? Volta a ser consciente e perfeita consciência se sente aqui também participa do culto. Todos ficam assim: nossa, quem é esse homem que até os demônios o obedecem, né? E será que a gente vai poder fazer uma obra igual a de Jesus quando a gente estiver aqui na Terra? O que vocês acham? Será que a gente consegue expulsar demônios? Mas o que é necessário para que a gente faça uma obra igual a de Jesus? Obedecer a Deus. Ok. Fazer o quê? Obedecer a Deus, né? Ser semelhante a Jesus, né? Jesus fala assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra de Deus coloca: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então o inimigo vai estar sempre tentando atrapalhar os filhos de Deus, a obra de Deus. Mas o que a gente tem que fazer? Tem que ser o quê? Perseverante. Perseverante. Oi, querido, hein? Perseverante, querer fazer a obra de Deus. Muitas vezes, será que é fácil fazer a obra de Deus? Vocês conhecem de histórias de pessoas que ao fazer a obra de Deus já sofreram muito? Já, Jesus não disse que seria fácil. Para ele também não foi fácil. Jesus não tinha onde inclinar a cabeça. Ele, muitas vezes, Jesus dormia no relento. Muitas vezes ele precisava da ajuda das pessoas para comer. Dormir no relento do meu ali, né? Muitas vezes ele passou frio, muitas vezes ele ficou até mesmo sem dormir, mas ele confiava em Deus. Ele confiava em Deus. E assim também Deus pede para os seus filhos. Se a gente confia em Deus e a cada momento está procurando fazer a obra dele, o inimigo vai tentar atrapalhar, mas Deus manda os seus anjos que são infinitamente mais poderosos. Um anjo de Deus pode destruir uma hoste de anjos de Satanás. Então a gente, uma hoste é vários, inúmeros anjos de Deus. Então a gente não precisa se preocupar. Pode ser até 100 mil anjos. Pode vencer até 100 mil anjos, se assim Deus decidir, né? Então, crianças, que a gente possa fazer a mesma obra de Deus. Aí como é que a gente... Mas tá, tudo bem, eu não sou adulto. Como é que eu vou resistir ao diabo sendo criança? E ele vai fugir de mim. Alguém pode me dar exemplos? Tendo fé, mas exemplos. Se alguma criança vem, ou se algum adolescente chega para mim, não precisa necessariamente criança, né? Chega para mim e fala: vamos lá, vamos gazear a aula, não vamos para a aula, né? Não vamos gazear, não deixa, não vamos para a escola. O que a gente tem que fazer? Não, eu vou estudar sim, né? Não, vou fazer resistir ao diabo. O que ele está fazendo? Ele está tentando nos desviar. Ou se alguém chega para nós e fala assim: olha,
bebe essa bebida, ou toma isso daqui, essa droga aqui, isso daqui é bom. O que a gente tem que fazer? A gente tem que falar, não, muito obrigada, né? Eu sou de Deus, eu não faço isso. Ou até mesmo, vamos numa festa. Não tem nada, não tem. Ai, que bobeira, que careta, né? Você não vai em festa, você não faz nada, né? Não faço mesmo. Eu prefiro o quê? Seguir ao Senhor Jesus. Assim como Jesus, quando adulto, resistiu e o inimigo acabou fugindo dele, quando criança também, ele teve essa dificuldade. Mas Jesus se apegava onde? No que está escrito, na palavra de Deus, ok? Então que a gente possa fazer isso, porque assim como Jesus expulsou os demônios, que a gente possa, né, resistir ao diabo, que ele fuja da gente, em nome de Jesus, através da nossa fé em Cristo Jesus e da nossa obediência, ok? Então vamos orar e vamos agradecer a Deus. Vamos orar assim. Bondoso Deus eterno Pai, muito obrigado por sua palavra, que o Senhor possa estar conosco a cada momento e que nossa vida não possamos resistir ao inimigo, sempre na certeza de que o Seu Jesus está conosco. Obrigado pela proteção do dia de sábado, obrigado por essa natureza que nos reveste e que o Senhor possa nos